Muito bem, nós estamos aqui para mais uma aula do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, e estamos estudando o Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia e a base de toda a Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Devemos lembrar que o Pentateuco foi escrito por Moisés. Portanto, o livro de Gênesis ele é retroativo, ou seja, está contando a história de como os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó foram parar no Egito. E a partir então da chamada de Moisés para ser o libertador do povo, e Moisés foi chamado aos 80 anos de idade, é quando o Pentateuco começa a ser escrito. Boa parte do Pentateuco, cremos que foi escrito na Península do Sinai, entre aqueles 40 dias que Moisés passou no monte com Deus. Então Moisés escreve Gênesis por revelação, como é mesmo, porque Moisés é impossível ele estar no momento da criação. Então, tudo que ele escreve por revelação, de forma que a criação, a história do seu povo, a história dos descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó e José como governador do Egito, essa história, Moisés pode ter escutado parte dela no próprio Egito, como príncipe do Egito, os primeiros 40 anos. Mas a história da criação, do dilúvio e essas revelações vieram certamente do Sinai. Gênesis é o livro dos começos, o livro da criação. Êxodo, o livro da redenção, da libertação do povo de Israel. Levítico, o livro do sacerdócio, da santidade ao Senhor. E Números. Números é o livro das jornadas. Lição de número 9, nós vamos então começar com Números, o livro das jornadas. Podemos dividir esse livro da seguinte forma: do capítulo 1 ao 10, a preparação para a jornada. Do capítulo 10, verso 11 em diante ao 14, a jornada do Sinai até Cades Barneia, que é o segundo ano da peregrinação no deserto. Terceiro, o castigo pelo pecado e renovação da aliança, do capítulo 15 ao capítulo 20. A jornada de Cades Barneia até o Jordão, do capítulo 20 ao 36. E a conclusão. O livro de Números ganhou esse nome por causa do censo que foi realizado quando os filhos de Israel saíram, e o censo não era de todos, apenas dos de 20 anos para cima que poderiam lutar na batalha. Em torno de 600 mil homens no primeiro censo. E o que nós temos nesse primeiro censo? Se é em torno de 600 mil homens, concluindo que cada homem teria uma esposa e 2 ou 3 filhos, nós podemos calcular que a população de Israel era em torno de 2 a 3 milhões de pessoas. Não é? E houve um segundo censo antes de entrar na Terra Prometida, e o número é aproximadamente também 600 mil. É 601 mil uma contação e a outra 603 mil. Pouca diferença. Apesar de toda aquela geração cair, de 40 anos para cima, caíram tudo no deserto, mas uma nova geração nasceu no deserto e o número não muda muito. Números, então, é o quarto livro do Pentateuco e descreve toda a jornada. Números foi escrito um pouco antes deles entrarem na Terra Prometida, porque descreve todas as jornadas que eles passaram nesses 40 anos. Enquanto que Gênesis, Êxodo e Levítico pode ter sido escrito no Monte Sinai, principalmente Levítico, que dava as instruções de como os sacerdotes deveriam proceder no tabernáculo.
mas Números e Deuteronômio são escritos um pouco antes de o povo entrar na terra prometida. Vamos então, Números capítulo 1, verso do 1 ao 36, capítulo 36, nós vamos estar vendo a Israel em marcha. Números possui 36 capítulos e um total de 1.288 versículos. E o livro de Números deve ser estudado conjuntamente com o livro de Êxodo, para ser uma continuação natural do Êxodo, que descreve a saída deles da terra do Egito até o Monte Sinai. E aí a continuação natural é o livro de Números. Enquanto isso, o livro de Levítico, que nós estudamos na lição anterior, deve ser considerado como um parênteses entre Números e Êxodo. O seu lugar imediato após o livro de Êxodo explica devido à ordem do serviço no culto no tabernáculo, porque a segunda metade, do capítulo 25 ao 40, do livro de Êxodo focaliza no tabernáculo. Muitas vezes, para o leitor despercebido, o livro de Números em si desperta pouco interesse, talvez pelos acontecimentos narrados que não oferecem uma ordem muito rigorosa e ainda por parecer mais uma coletânea de fatos que estão esparsos, ocorridos em diferentes ocasiões. Em outras palavras, o livro de Números não oferece um plano de estudo previamente ordenado. Não seja isso, porém, motivo para nos deixar levar pela ideia de que o livro é de pouca importância. Na verdade, não é. É exatamente o oposto, como nós vamos ver nessas lições. Vamos aos textos dessa lição. Nós vamos estudar 5 textos nessa lição, que vamos falar da preparação para a entrada em Canaã, a marcha do Monte Sinai até Cades Barneia, depois os 40 anos no deserto, e viramos abordar no texto 4 Balaão e o pecado de Israel, e o resgate de Finéias e a destruição de Moabe. Vamos então ao texto 1. Preparação para a entrada em Canaã. O primeiro grande censo que nós vamos ver no livro de Números, concluída a construção do tabernáculo, já no final do livro de Êxodo, estando o povo preparado para a marcha, Deus ordenou a Moisés que contasse o número dos filhos de Israel. O censo verificou-se no primeiro dia do segundo mês do segundo ano, após a saída do Egito. Contados, comprovou-se que os homens de 20 anos para cima, capazes de ir à batalha, somavam 603.550 homens. Se fosse considerado todos os homens, evidentemente teríamos o dobro desse número ou mais. Por isso, julga-se que o número dos filhos de Israel durante os primeiros anos de peregrinação eram mais ou menos 3 milhões de pessoas, executando-se as tribos de Levi que não foram computadas em função de sua singular missão espiritual. A ordem no acampamento. Feita a contagem dos filhos de Israel, Deus ordenou que as tribos fossem dispostas ao redor do tabernáculo da seguinte maneira. Do lado norte ficariam 3 tribos, Dan, Aser e Naphtali. Do lado sul, Rubem, Simeão e Gade. Do lado leste, Judá, Isacar e Zebulon. E do lado oeste, Efraim, Manassés e Benjamim. Feita essa disposição, sempre que fosse levantado o acampamento, as tribos marchariam na sua ordem, indo a Arca do Concerto no centro, ou seja, marcharia 3 tribos, de alguns móveis do tabernáculo, mais 3 tribos, e aí viria a arca no centro do tabernáculo, conduzida pelos levitas. A divisão do serviço do santuário
tanto do culto quanto a manutenção, seria toda executada pelos levitas, que tivessem entre 30 a 50 anos. Aos gersonitas cabia a responsabilidade sobre todos os panos e véus. Aos filhos de Coate, a guarda das alfaias, mesas, altares e vasos de uso sagrado. Aos filhos de Merari, a guarda e transporte dos varais, tábuas, colunas, bases, tacas e pequenas peças do tabernáculo. Vamos então, também em Números, vamos encontrar uma outra lei, a lei nazireal, ou a lei do Nazireu. Nazireu quer dizer consagrado, vem de nascer, consagrar. É um termo que provém de um verbo da língua hebraica que significa o consagrar. A pessoa poderia dedicar-se ao Senhor ou ser dedicada por seus pais. Uma vez dedicada ao Senhor, a pessoa não poderia beber vinho, comer uvas, cortar o cabelo ou acompanhar algum cortejo fúnebre. O nazireu, ele era santo, separado do Senhor. Em Israel, era comum os pais dedicarem a Jeová um filho desejado, como é o caso de Samuel. Outro caso que temos no livro de Juízes, Sansão, cujas mães haviam sido consideradas estéreis. Ana, a mãe de Samuel, e a mãe de Sansão, que não menciona o nome dela. Se hoje houvesse esse costume, seria um meio de publicamente alguém testificar que essa pessoa fora objeto da graça especial de Deus. Outra coisa que vamos encontrar no livro de Números é a bênção sacerdotal. Números capítulo 6, verso 22 a 27, e nós vamos ver essa bênção sacerdotal constituída de uma tríplice bênção de Arão, chamada de bênção sacerdotal. Vamos lá, a tríplice bênção. Primeiro, o Senhor te abençoe e te guarde. É a invocação da proteção do Senhor Jeová contra os perigos da vida. O Senhor te abençoe e te guarde. Segundo, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O resplendor divino aqui refletir-se-ia no crente. O que ia refletir? A graça divina se manifestaria nele e a beleza divina se completaria em sua vida. E terceiro, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. O rosto do Senhor voltado para o seu povo é um sintoma de alegria, satisfação e principalmente de paz. Uma paz completa, uma paz que não deixa faltar nada, uma paz que excede todo entendimento. Nessa bênção sacerdotal que encontramos em Números 6 a 22, encontramos um paralelo em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13, que é chamada de bênção apostólica. E temos a graça, temos o amor e temos a comunhão. Vamos lá. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então, ela tem um paralelo, não é? A graça do Senhor tem um paralelo com o resplandecer do rosto. O amor de Deus tem a ver com o Senhor te abençoar e te guardar. E a comunhão tem a ver com essa paz. O Senhor te levante o teu rosto e te dê a paz. Vamos aos 9 passos para a marcha. Números capítulo 7, verso do 7 ao 9 de Números, eles fazem uma regressão ao dia da consagração do tabernáculo, que é o final do livro de Êxodo, tratando inclusive das ofertas que foram consagratórias no culto do santuário. Algumas repetições aqui sobre as lâmpadas usadas no tabernáculo e sobre o ritual de consagração dos levitas ao sacerdócio. Trata, inclusive,
da celebração da segunda Páscoa, o que ocorreu já a segunda Páscoa. A primeira foi a única ao longo do caminho ao deserto, mas a segunda é feita já no pé do Monte Sinai. Vamos falar também no livro de Números e vamos encontrar a nuvem guiando o povo. A nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, na condução de Israel, eram símbolos da presença de Deus, a guiar o seu povo em pleno deserto. De um lado, o povo era suavizado do calor pela nuvem, que era calcificante do sol durante o dia. E do outro, no deserto, esfria muito à noite, era-lhe facilitada uma vida, eliminando duas coisas. Primeiro, a escuridão noturna e o frio que se fazia à noite no deserto. De qualquer forma, vemos aqui o Deus gracioso, que estava perto do seu povo, protegendo dia a dia. Perdão. Vamos às trombetas. Antes de partir das cercanias do Sinai, Deus ordenou que se fizessem trombetas de prata para com elas ser dado o sinal da marcha. Um toque significaria a chamada dos príncipes, 2 toques a da congregação e 3 era a ordem para marchar. Esse sinal seria um estatuto perpétuo em Israel. Sempre que houvesse perigo, seriam tocadas as trombetas, e as trombetas também eram tocadas nos dias de festa. Seria, assim, o sinal de graça e de alegria para o povo. Lembramos que também estamos aguardando um toque de uma trombeta para o arrebatamento da igreja em 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 18. Amém? O mesmo Senhor descerá do céu ao som do arcanjo, a voz de trombeta, e quando a trombeta soar, os mortos irão ressuscitar, irão marchar para o céu. Vamos aos exercícios. Associa a coluna A de acordo com a coluna B. Então, aqui, o aluno deve ler a coluna A e procurar na coluna B qual é a associação. E nós temos 9 associações aqui. Vamos começar. Concluída a construção do tabernáculo, 9:1. Concluída a construção do tabernáculo, o povo pronto para a marcha, Deus mandou que Moisés tomasse essa providência. Vamos ver a providência que Deus mandou que Moisés tomasse. Aqui seria a letra H, a bênção sacerdotal. Ela vem antes dessa marcha aí. A bênção sacerdotal. O povo caminha melhor debaixo da bênção. A bênção sacerdotal, letra H. Tribos destinadas a se estabelecerem ao lado leste do tabernáculo. Ao lado leste, nós vamos ter 3 tribos, que é Judá, Isacar e Zebulon, letra G. Letra G. Judá, Isacar e Zebulon. No lado sul do tabernáculo permaneceriam essas tribos. As tribos que ficavam do lado sul vão ser letra I, tribo de Rubem, Simeão e Gade. Rubem, Simeão e Gade. Vamos, tribos destinadas ao lado oeste do tabernáculo. Ao lado oeste do tabernáculo, voltando lá naquela tabela, ao lado oeste do tabernáculo ficaria Efraim, Manassés e Benjamim. Então a letra A é a correta, Efraim, Manassés e Benjamim. E agora, do lado norte do tabernáculo, permaneceriam as tribos de letra C, Dan, Aser e Naphtali. Dan, Aser e Naphtali. Vamos, 9:6, Nazireu quer dizer consagrado, e provém dessa origem de, a palavra provém da origem da língua hebraica, letra F da língua hebraica.
é uma invocação à proteção de Jeová contra os perigos de vida. Aqui seria a bênção sacerdotal, né? A bênção sacerdotal. Então, a 9:1, a correta, seria, Deus mandou que Moisés tomasse a providência. A providência que Deus mandou que Moisés tomasse seria a letra D, contasse os filhos de Israel. A 9:1 seria a letra D. E aqui a invocação da proteção de Jeová contra os perigos da vida é a bênção sacerdotal, letra H. Então, coloque na 9:1, letra D, e a 9:7 fica sendo a letra H. Vamos ao 9:8, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo. Essa aqui é a bênção apostólica. Vamos ver qual coluna aqui corresponde com ela. Não, a 9:7 seria a letra B, que é a invocação da proteção, o Senhor te abençoe e te guarde, a letra B. E a graça do nosso Senhor seria agora 9:8, a letra H. A comparação com a bênção sacerdotal, letra H. Vamos lá, o símbolo da presença de Deus, guiar o seu povo no deserto, aqui é a letra E, nuvem de dia e coluna de fogo à noite. Quando é comprida assim, às vezes sempre troca alguma, amém? Nuvem de dia e coluna de fogo à noite. Então a primeira, 9:1, é a letra D, tá bom? Não esqueça, 9:7 seria a letra B e a 9:8 a letra H, tá bem? As demais nós já dissemos a resposta. Vamos ao texto de número 2, texto 2, a marcha triunfal para Cades Barneia, números 10 ao 14. Quando a nuvem se levantasse sobre o tabernáculo, era um indicativo da ordem divina para Israel prosseguir rumo à terra da promissão, à terra da promessa. Partindo do Sinai, lugar que ficava bem ao sul da península, que tinha esse nome, Península do Sinai, seguiram os israelitas para Cades Barneia, num total de 11 jornadas diárias. Isso seria o tempo que deveriam gastar na viagem, mas sabemos que pararam em vários lugares, demorando muito mais do que 11 dias. Na verdade, eles chegaram a gastar 3 dias de Horebe a Kibrote Hatavá, onde ficaram mais ou menos 30 dias. Depois, alcançaram Hazerote, onde ficaram 7 dias. Ao todo, o povo parou para descansar em 21 lugares, conforme relacionado no capítulo 33 de Números. Em Kibrote Hatavá, houve uma grande murmuração por falta de carne. Em decorrência disso, Deus castigou o povo por meio de uma peste que matou alguns milhares deles. E ao lugar onde isso aconteceu, chamaram Tabera, por causa do fogo consumidor que viera da parte de Jeová. Os pecados durante a nova marcha. Já fizemos menção do pecado de Kibrote Hatavá, onde um fogo devorador destruiu muitos israelitas que só lembravam das coisas boas do Egito, porém esqueciam as más, a escravidão. No deserto havia apenas o maná, que tinha que ser colhido de manhã e cozido em panelas e moído para dele fazerem bolo. Esfaciados do maná e com saudade dos alimentos do Egito, os filhos de Israel murmuraram contra Deus e contra o seu servo Moisés. Face à murmuração, Moisés volta-se para Deus, indagando o que fazer em tamanho aperto. Deus declara que mandaria carne para o povo comer, não por um dia apenas, mas por um mês inteiro. Números capítulo 11, verso 19 a 20. Tanto era a carne, segundo a Bíblia,
que quem menos apanhou 10 homeres, cerca de 3.600 quilos. É bastante carne, não é? Dá para um mês inteiro. Foi tal a ambição de cada um em apanhar mais que o outro que Deus se indignou com tal materialismo e com ambição e mandou-lhes uma praga matando muita gente. Em Cades Barneia, após dias de viagem, o povo finalmente chegou a Cades Barneia. Depois do Sinai, nenhum outro lugar existe nessa narrativa mais importante que Cades. Israel estava apenas a um passo da terra prometida. De tão perto que estava e de tão iminente que parecia o começo da conquista da terra de Canaã. Moisés enviou então 12 espias, sendo que cada um era um representante de cada uma das 12 tribos de Israel, a fim de analisar o território avistado. Após espioná-lo, a conclusão a que chegaram tais espias foi de que a terra era fértil e desejável, e que a terra manava leite e mel. Mas a questão agora era como vencer os seus habitantes e tomar-lhe as cidades. Dos 12 espias, 2, Josué e Caleb, concordaram com os outros quanto à fartura da terra, mas não concordaram sobre a invencibilidade dos seus habitantes. Criam, Josué e Caleb, que Deus era possível vencer todo e qualquer obstáculo para a conquista da terra. Entretanto, o argumento dos 10 outros espias, que nós vamos chamar de derrotistas, acabou triunfando, conduzindo um povo a uma grande revolta e declarando um gesto de incredulidade diante das grandes possibilidades do poder do grande Deus colocado em seu favor. Por esta razão, Deus os fez andar durante 40 anos no deserto. Lembre-se que sem fé é impossível de agradar a Deus, conforme trata o texto seguinte. Vamos aos povos da Palestina. No relato a Moisés, os espias mencionaram alguns dos povos que habitavam a terra prometida, dentre os quais se destaca o seguinte. Primeiro, vamos falar dos amalequitas. Os amalequitas habitavam no sul da Palestina, a sudeste das montanhas de Judá. Não tiveram grande papel nos maiores feitos daquela época, mas não eram tão insignificantes. Eram homens normalmente de alta estatura. O segundo, os hiteus, de tudo que essa gente representa na história antiga, ainda é pouco que se sabe. Os espias encontraram os hiteus morando nas montanhas da Palestina, onde mais tarde Josué se depararia com fortes concentrações militares e são também chamados de hititas. Terceiro, os jebuseus ou jebusitas eram os moradores de Jerusalém. Essa era a terra de Melquisedeque, mencionado, rei de Salém, em Gênesis capítulo 14. Cidade muito antiga, fundada, segundo alguns estudiosos, uns 3.000 anos antes de Cristo, e que só foi conquistada por Davi em torno do ano 1000 antes de Cristo, e hoje, 2.000 anos depois, já tem 3.000 anos de história de Jerusalém, mais 3.000 antes de Cristo, estamos falando quase 6.000 anos. Quarto, os amoritas, povo pouco conhecido. Sabe-se, no entanto, que os amoritas eram também descendentes de Canaã, filho de Cã, de Noé. Gênesis 10:16. Os cananeus. Cananeu é um termo genérico, inclui diversos grupos étnicos. Aqui, entre os cananeus, está os girgazeus, os heveus, os sineus e outros eus aí que nós vamos encontrar. Entre esses estaria os anaquins, que era gente de alta estatura, que tanto medo incutiu nos 10 espias. Eles habitavam as margens do rio Jordão,
Foi, pois, contra tal gente que os 10 espias temeram guerrear. E, levando-se em consideração os recursos humanos, os israelitas tinham razão. Lutar com um grupo tão numeroso, com cidades tão fortificadas, muradas, quando eles não tinham mais do que suas espadas, sem qualquer outra defesa física, parecia difícil, além de contar que o povo vivia em tendas. Ocorre que sobre eles estava a proteção divina. O Senhor te abençoe e te guarde. Somente pela fé também a vitória poderia ser alcançada. E era justamente o que faltava àquela gente, fé. E sem fé, como é impossível agradar a Deus, e quando não há fé, há incredulidade. E foi a razão que não entraram. Marque-se para certo e é para errado. Em demanda a Cades Barneia, os israelitas deveriam gastar 11 jornadas diárias. Entretanto, levaram muito mais do que isso. Certo. Afastiados do maná e com saudades dos alimentos do Egito, os filhos de Israel murmuraram contra Deus e contra o seu servo Moisés. Certo. Tendo Moisés buscado a Deus por causa da murmuração do povo cansado do maná, ele mandou-lhes carne em quantidade suficiente para o mês inteiro. Certo. 9:13. Tendo chegado a Cades Barnea, o povo de Israel prostrou-se diante de Deus agradecido, certo que já tomaria posse da terra prometida. Errado. Antes tivessem feito isso, mas errado. 9:14. A incredulidade e revolta do povo custou-lhes mais 40 anos de peregrinação pelo deserto. Certo. Na verdade foram mais 38, mas 40. Certo. Porque já tinham peregrinado quase 2. Dentre os povos que habitavam Canaã estavam os amalequitas, os heteus, os jebuseus, os amoritas e os cananeus. Certo? 9:15, certo. Então aqui todas estão certas, com exceção da 9:13. Texto 3, 40 anos no deserto. Números, capítulo 15, do capítulo 15 ao 21. Face à rebeldia do povo, Deus sentenciou eles a vaguear durante 40 anos em pleno deserto. Evidentemente, a sentença divina fez o povo estremecer. Números 14, verso 33, 39 e 40. Quase nada sabemos da história dos israelitas durante esses 40 anos. Toda a história desse período resume-se em quatro simples capítulos do livro de Números e nada mais. Sabemos, no entanto, que foi um período em que o cuidado e a proteção divina foram reais para aquele povo. Por exemplo, suas sandálias não envelheceram e os seus vestidos nunca se rasgaram durante 40 anos. E isso se encontra em Deuteronômio, capítulo 29, versículo de número 5. Nós vamos ler Deuteronômio 29, 5. Diz assim: 40 anos vos fiz andar pelo deserto. Não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se envelheceu no teu pé o teu sapato. Olha, é incrível, hein? 40 anos andando no deserto, os sapatos não se envelheceram, nem as vestes. Realmente é algo espetacular. Porque eu compro o sapato, dali um ano e pouco, e olha que eu ando bem de carro, eles já estão velhos. Vai gastando embaixo. Imagine 40 anos num deserto. Os sapatos não envelheceram, as vestes não se envelheceram. Isso realmente é espetacular. Nova rebelião. O povo se rebela outra vez. Dessa feita, a revolta assume proporção nunca vista antes em assuntos de liderança. Infelizmente, quando o povo se rebela, sempre contra o líder. Tratava-se de despojar Moisés e Arão dos privilégios que tinham. Alguns dos levitas, não se contentando com o serviço santuário, queriam também ser sacerdotes. Por isso, convidaram alguns rubenitas valentes para acusar Moisés de os haver tirado do Egito.
a única terra que, segundo eles, manava leite e mel, só para matá-los em pleno deserto. A esse se alistaram mais 250 chefes de tribos, maiorais da nação. Juntos dirigiam-se a Moisés e pleitearam os mesmos direitos que ele tinha como líder. Tão grande foi o problema gerado por essa rebelião que o próprio Deus teve que intervir novamente, destruindo Coré, Datã e Abiram, líderes do movimento, com seus familiares e seus aliados. No dia seguinte a esse terrível acontecimento, Números capítulo 16, a congregação de Israel levantou-se cedo pela manhã e censurou a Moisés por estar destruindo a nação. A murmuração continuava. Moisés chamou Arão e logo a nuvem apareceu sobre a tenda. Era o Senhor que voltava a visitar os rebeldes com seu juízo, e é dessa vez agora através de uma praga que matou num só dia 14.000 dos filhos de Israel. Números 17, a vara de Arão floresce. Para evitar novos conflitos no futuro, quanto a saber quem era o sacerdote sobre Israel, Moisés mandou que cada príncipe e chefe da tribo trouxesse uma vara, com seu nome escrito nela. Na vara, correspondente à tribo Levi, foi escrito o nome de Arão. As varas foram postas na tenda da congregação. No dia seguinte, a vara de Arão havia florescido. Brotaram folhas e nasceram amêndoas. Essas varas eram varas de amendoeiras. Todos os príncipes viram as varas e que só de Arão florescera. Era o sinal da aprovação divina. Depois, Deus mandou que ela fosse guardada na tenda, junto com as tábuas da aliança, e também com uma vasilha que continha o maná, as únicas coisas que foram mantidas dentro da arca. As 2 tábuas da lei, a vara de Arão que florescera e o maná dentro da arca. Vemos aqui 3 símbolos. A lei, o sacerdócio e a provisão de Deus. Alguns também tentam estabelecer esses símbolos com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é? Esses 3 símbolos, sendo que o maná representa o Filho, a vara que floresce representa a ação do Espírito dando fruto na nossa vida, e a lei, o próprio Pai. Então, esse ato aqui não só confirmava Arão como escolhido de Deus, como também visava impedir possíveis levantes contra a sua liderança espiritual e nacional em Israel. Estava confirmado, Moisés era o chefe civil e Arão era o sacerdote daquelas nações. Números 18. Trata dos direitos e deveres dos levitas. Por possuir ocupação totalmente espiritual, os levitas não tiveram grande porção da terra entre os seus irmãos. Deveriam ser sustentada pelas demais tribos, não só com porções de sacrifícios, mas também com outras ofertas. Caberiam-lhe as primícias dos frutos da terra, o melhor azeite, as ofertas alçadas, as ofertas movidas e tudo o que fosse consagrado ao Senhor. Os primogênitos, quer dos animais, quer dos homens, seriam deles, depois de oferecidos ao Senhor. Os meninos deveriam ser resgatados por animais limpos. Os animais impuros poderiam ser resgatados por um valor estipulado, que seria dado aos levitas. Nos próprios sacrifícios havia partes que deveriam ser consumidos pelos sacerdotes e levitas, e outros pelos próprios ofertantes. Os dízimos de tudo eram também dos levitas. Cabia-lhes a guarda de todo o material do tabernáculo e, posteriormente,
do templo. Cabia-lhes o ofício religioso em todos os seus detalhes. Outros fatos desse período. 2 outros fatos se destacaram nesse período da história dos filhos de Israel. A morte de Miriam, irmã mais velha de Moisés, e o problema da falta de água em Meribá. Era deserto, e para suprir a necessidade dos israelitas, Deus mandou Moisés falar à rocha. Porém, ele bateu nela por 2 vezes com a vara, ao invés de falar. Foi bastante para que o grande líder Moisés fosse agora impedido por Deus para entrar na terra prometida. A rocha ferida por Moisés no deserto tipifica Cristo no Calvário, igualmente ferido, a vida que se recebe por meio do Espírito por graça. Horebe fala do deserto, enquanto as águas simbolizam o Espírito Santo, que é derramado sobre a terra. A rocha ferida fornece a água desejada. Cristo ferido satisfaz nossa sede espiritual. A rocha ferida fala do derramamento, da infusão, do derramar do Espírito como consequência da redenção consumada. Quando um simples homem do povo erra, o erro não tem grande efeito, que é de pouca repercussão. Porém, quando um líder erra, isso assume proporções graves. Foi o que aconteceu com Moisés. Isso mostra que quanto maior for a nossa responsabilidade, mais Deus exigirá de nós. A quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Vamos aos exercícios. O povo de Israel andou vagueando durante 40 anos no deserto por determinação de, letra C, Deus. Deus é que determinou. 9:16, Deus. Uma outra rebelião com a liderança de Moisés e Arão ocorreu. Alguns levitas pretenderam despojar de seus privilégios, pois que também ambicionavam ser, letra A, sacerdotes. Antes mencionasse ser diáconos, né? Pelo menos serviriam. Mas sacerdotes. 9:18. Diante da nova rebelião, Moisés chamou Arão, ocasião em que apareceu sobre a tenda. Letra C. A nuvem do Senhor. A nuvem do Senhor. 9:18. Letra C. A nuvem do Senhor. 9:19. Arão foi confirmado como sacerdote sobre Israel ao ter a sua vara na tenda da congregação. Letra A, florescido. A vara de Arão floresceu. Vamos ao texto de número 4. Balaão, o pecado de Israel e o resgate de Finéias. Números, capítulo 22 ao 30. Vamos falar quem foi Balaão. Sobre as atividades de Balaão, nada diz a Bíblia. Mas, se Balaque sabia que esse homem existia, é porque suas atividades e seus conhecimentos tinham transposto as fronteiras de sua terra. Sabemos, no entanto, que Balaão tinha um dom de profecia, e pertencia à comunidade de profetas fora do povo de Israel. Entretanto, Balaão era ainda mais do que isso. Ele teria conhecimento diretos de Deus e receberia de fato mensagens de sua parte. O que ele não sabia ou não queria era permanecer fiel ao que Deus lhe comunicava e acabava usando o dom e misturando também esse dom com práticas pagãs, tornando-se assim um estranho personagem à luz dos ensinos da Bíblia. Por meio dos poderes que realmente tinha de entrar em comunicação com Deus e de dizer e fazer coisas que outros não podiam, teria se tornado famoso, chegando a sua fama às regiões de Moabe. Pelas respostas que Balaão deu aos mensageiros de Balaque, compreende que ele desejava ser fiel a Deus, pois declara que só faria o que Jeová lhe ordenasse. Entretanto, a sua vacilação não deixa de ser uma brecha,
por meio da qual se concluiu que ele não era afeto unicamente à prática de orientar o povo segundo a luz que tinha de Jeová. Uma coisa é certa, o rei dos Moabitas queria que ele conjurasse o povo de Israel, e ele prontificou a fazer, caso Deus o permitisse. A cena entre Balaque e Balaão. Finalmente chegamos ao ponto em que estavam para ser postas a prova da providência de Deus e a crença pagã dos Moabitas. Tudo se processou para que não houvesse lugar para truques. Balaão fez questão que tudo fosse feito às claras. Erigiu-se altares, 7 altares, e mais altares, para tentar arrancar uma decisão de Jeová. Cada vez ficava mais patente que era impossível amaldiçoar um povo a quem Deus decidira abençoar. Por fim, Balaão proferiu a maior de todas as suas profecias. Números 24, 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá os termos dos Moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Números 24, 17. O pecado de Balaão. Certamente, Balaão pecou contra o seu conhecimento, contra a luz que lhe fora dada. Sabia que Deus não queria a sua ida à Palestina, mas insistiu. Pecou contra o que sabia ser a vontade de Deus. Pecou em tentar amaldiçoar o povo que ele sabia que era eleito de Deus. Pecou contra a razão. Esta lhe dizia que não atendesse ao apelo do rei Moabita, mas a ambição fora-lhe mais forte que a razão. O pecado de Israel, Baal-Peor. Balaão fora solicitado a amaldiçoar o povo, de forma que os moabitas escapassem à destruição a que estavam sujeitos todos os povos insubmissos. Não pudera realizar a tarefa, Deus não permitira, mas a tentativa não estava de todo perdida. Se não tinha sido possível destruir aquele povo diretamente, ele conhecia um método indireto e infalível. Balaão aconselhou então a Balaque a fazer uma das costumeiras festas religiosas ao seu deus Baal, em Peor, a qual Israel seria convidado, sabendo que eles cairiam na imoralidade, prestariam culto a outro deus e seriam destruídos. Os planos dariam certo. Logo que se consumou o pecado, os filhos de Israel irrompeu uma peste entre o povo, Números 25, verso 9. Moisés mesmo ficou apavorado, verificou que os juízes e chefes do povo não tinham tomado qualquer medida contra os transgressores e até mesmo muitos dos chefes haviam caído no pecado em Peor. Finéias, o libertador do povo. Desprezando a ordenança divina, Zinri, o israelita, teve a coragem de envolver-se com uma midianita, Cosbe, e a levá-la à sua tenda. Enquanto seus irmãos choravam a morte de milhares e outros milhares morriam de peste, nisso Finéias, filho de Eleazar, o filho mais velho de Arão, portanto era o neto de Arão, tomou da sua lança e transpassou a ambos dentro da tenda. Então cessou a praga. 24.000 já tinham morrido, e outros mais morreriam a seguir, se não fosse a determinação desse homem Finéias em vingar a honra da sociedade e a pureza da religião. O ato de Finéias foi, em verdade, uma reabilitação religiosa e um ato de zelo pela honra do Senhor, o que acabou desviando a ira divina de sobre os israelitas. Vamos aos exercícios, texto 4,
Homem que tinha o dom de profecia, mas negava-se permanecer fiel ao que Deus lhe comunicava, misturando o dom com práticas pagãs. Letra C, Balaão. A maior de todas as profecias de Balaão encontra-se em Números 24:17, do livro de, já falamos. Letra B, Números. O pecado de Balaão foi, todas estão corretas, contra o seu conhecimento, contra a luz que tinha, quanto que sabia ser a vontade de Deus e tentar amaldiçoar um povo eleito de Deus. E 9:23, o homem que vingou a honra da sociedade israelita e a pureza da religião, promovendo a reabilitação religiosa da nação, foi Finéias, letra de número C. Vamos ao texto 5, a destruição de Moabe, Números 31-36. Se tivesse sido mais generosos para com Israel, os moabitas teriam evitado a calamidade da destruição deles e dos midianitas. Não souberam reconhecer que o povo estava chegando, vinha acompanhado de um Deus todo-poderoso. Depois das tristes experiências em Baal-Peor, Deus ordenou o castigo aos midianitas. 1.000 homens foram escolhidos de cada tribo, apenas 12.000 seriam necessários. Mataram todo homem, verso 8. Além de matarem, os homens mataram 5 reis, e nessa matança caiu também Balaão. As mulheres foram poupadas pelos soldados, mas Deus ordenou que todo aquele que tivesse pecado com os filhos de Israel morresse, poupando apenas as virgens. As cidades foram destruídas, isso é, as muralhas e fortalezas. Depois da guerra, os soldados tiveram de ficar 1 semana fora do arraial, purificando-se. Vamos ler isso em Números 31, verso 8. Mataram mais além dos que já foram mortos o rei dos midianitas, a Evi, e a Requem, e a Zur, e a Ur, e a Reba, 5 reis dos midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Está aí a grande matança e vitória sobre os midianitas. Midianitas e moabitas são povos aparentados com os israelitas. Moabitas e amonitas descenderam da união incestuosa de Ló com suas filhas. Gênesis 19, 36-38. Os midianitas descendem de Abraão, com Quetura, Gênesis 25, 1-2. Posteriormente, eles se mesclaram com os ismaelitas, que também Ismael era filho de Abraão com Agar. Também descendente de Abraão com Agar, Gênesis 25, 12. Pois em Gênesis 37, 25, 27 e 28, os ismaelitas às vezes também são chamados de midianitas. Vamos à presa da guerra. A presa dessa guerra foi muito grande. Além de vasos de metais, foram contadas 675.000 ovelhas. Números 31, verso 32. 72.000 bois, verso 33. 61.000 jumentos, no verso 34. 32.000 mulheres ainda virgens, verso 35. E 16.000 homens prisioneiros de guerra, verso 46. A parte que coube ao Senhor como tributo foi 675 ovelhas, 72 bois, 61 jumentos e 32 homens. Os animais seriam para o sacrifício, e os homens serviriam como criados, rachadores de lenhas para o altar e carregadores de água para o lavatório. Vamos aos Rubenitas e aos Gaditas, que requerem a terra daquém do Jordão. A terra do oriente do Jordão era caracterizada por sua fertilidade assombrosa, e disso dá provas o despojo da guerra dos Moabitas. Era natural, pois, que algumas tribos se dispusessem a ficar com a posse daquilo que já estava à mão. Moisés concordou, contanto que os pretendentes assumissem o compromisso
de que seguiriam seus irmãos à parte ocidental, até que toda a terra estivesse dominada. Isso eles fizeram. Assim, toda a região do norte dos Moabitas, desde o rio de Arnon ao sul, até o monte Hermon ao norte, foi dada às tribos de Rubem, Gade e a meia tribo de Manassés. Deus ordena a conquista completa da Palestina. Deus fez sentir aos novos poceiros que deveriam conquistar a terra, destruindo todas as imagens, figuras, altares, colunas e tudo que indicasse um culto a deuses estranhos. A destruição desses cultos era, pois, uma medida de segurança, de saneamento moral. Foi ordenado que os moradores também fossem expulsos da terra. No caso de permanecerem na terra, esses povos seriam como espinhos no calcanhar dos novos habitantes, e infelizmente foi o que aconteceu. Após a conquista e depois esfriado o fragor das pelejas, conquistadores e conquistados deram-se a mão. Num relacionamento proibido teve lugar. O que Deus tinha desejado evitar acabou acontecendo. A conquista, em todo o seu sentido, foi retardada por muitos séculos e o progresso social e moral do povo israelita foi prejudicado. As cidades de refúgio. Uma das peculiaridades do novo Estado de Israel seria o farto de nele habitar cidades sem exércitos. A tribo de Levi não receberia herança entre seus irmãos, mas seria também estabelecida em cidades ao longo de todo o território das 12 tribos, e dedicar-se-ia ao culto divino em tempo integral. Não receberia terra, nem cultivaria, não iria à guerra, nem trataria de outro assunto que não fosse de cunho espiritual. Sua missão era exclusivamente o culto divino. As outras cidades sem exército eram cidades de refúgio, num total de 6. Para lá podia correr todo criminoso que tivesse matado alguém sem intenção ou que fosse por engano, onde estaria protegido contra o vingador. Nessas cidades, o criminoso permanecia até que fosse provado que o crime não tinha sido proposital, então podia sair e cuidar da sua vida. Foi a forma estabelecida por Deus para julgar serenamente, de modo a evitar injustiças e crimes contra as pessoas inocentes. Diz Mesquita que o atual Instituto de Habeas Corpus está calcado na instituição das cidades de refúgio. Foram os ingleses que estabeleceram, e não pode ignorar o apego desse povo, pelo menos em tempos remotos, à justiça e à liberdade. Vamos aos exercícios dessa lição. Com isso concluímos o livro todo de Números. Vamos aos exercícios. Marque C para certo e E para errado. Os moabitas não souberam reconhecer que o povo que estava chegando vinha acompanhado do Deus Todo-Poderoso. Certo, a terra ao oriente do Jordão era muito fértil e algumas das tribos quiseram ficar com essa terra, a qual já tinham à mão. Certo, Deus fez sentir aos novos poceiros que deveriam conquistar a terra, destruindo todas as imagens, figuras, altares, colunas e tudo que indicasse culto a deuses estranhos, certo? A tribo Levi receberia herança juntamente com seus irmãos, além de dedicar-se ao culto divino. Errado. A tribo Levi foi espalhada, não recebeu herança, a herança deles era o Senhor. Revisão da lição. Deus ordenou que o povo, antes de partir às cercanias do Sinai, desse o sinal de marcha por meio do letra A, do toque de trombetas de prata. Após espionar a terra prometida, os israelitas chegaram à conclusão de que era fértil, ele que manava leite e mel. A preocupação, no entanto, era letra C, como vencer os seus habitantes. 9:30. Como faltou água para os israelitas no deserto,
Deus mandou que Moisés falasse a rocha, porém, ele bateu nela com sua vara 2 vezes, pelo que, letra B, ele foi impedido de entrar na terra prometida. 9:31. Tendo Balaque solicitado a Balaão para amaldiçoar o povo israelita, favorecendo os moabitas, esse não conseguiu realizar tal tarefa, pois, letra A, Deus não permitiu. E finalmente, 9:32, para encerrar, tribo a qual não caberia herança se dedicaria ao culto divino em tempo integral, letra B, Levi. Amém. Com isso concluímos a lição de número 9. O aluno agora pode tirar 10 a 15 minutos de intervalo e volte então para estudar a lição de número 10. A lição 10, concluindo o livro do Pentateuco e fazer o teste 5. Oremos. Pai, graças te damos por essa lição. Mais que o Senhor abençoe os teus filhos, os alunos que estão estudando, e que a tua bênção seja sobre nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, volte daqui 10, 15 minutos para a lição 10 e o teste de número 5.